essa hora, Trump parece disposto a fazer um acordo com o diabo. Hoje acordamos, com a notícia de que Donald Trump está prestes a assinar um memorando de entendimento com os iranianos. Os termos deverão ser supostamente anunciados ainda hoje. A publicação Axios, no entanto, conseguiu confirmar com várias fontes da Casa Branca o que teria sido negociado. E os termos são mais ou menos os seguintes. Primeiro, o cessar-fogo que existe hoje seria estendido por mais 60 dias, durante os quais o Estreito de Hormuz seria reaberto sem o pagamento de pedágio, e o Irã poderia vender petróleo livremente. Segundo, o Irã concordaria em remover as minas que implantou no estreito para permitir a livre passagem dos navios. Terceiro, os Estados Unidos suspenderiam o bloqueio aos portos iranianos e concederiam algumas isenções de sanções para permitir que o Irã venda seu petróleo. E quarto, o memorando de entendimento inclui compromissos do Irã de nunca buscar armas nucleares e de negociar a suspensão do seu programa de enriquecimento de urânio e a remoção do seu estoque de urânio altamente enriquecido. Esses detalhes não foram confirmados pelo lado iraniano, embora Teherã também tenha indicado que um acordo está próximo. Enquanto isso, as forças americanas mobilizadas nos últimos meses permaneceriam na região durante o período de 60 dias e só se retirariam se um acordo final fosse alcançado. A minuta do memorando também deixa claro que a guerra entre Israel e o Hezbollah no Líbano terminaria. Aí o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu expressou preocupação com essa condição durante o telefonema que ele teve com Trump ontem, e com outros aspectos do acordo. Trump teria esclarecido que com a Hezbollah não seria um cessar-fogo unilateral e que o grupo terrorista, se eles tentassem se rearmar ou instigar ataques, Israel teria permissão para agir. Nos últimos dias, Trump tem oscilado entre seguir em frente com o acordo ou lançar uma onda massiva de ataques contra o Irã. E posso dizer que não só aqui em Israel, mas os Emirados e outros países do Golfo estão muito frustrados com esse resultado. E mais ainda o povo do Irã, que ficou esperando pela ajuda que estaria a caminho para derrubar esse regime bárbaro. Trump está pensando no preço do petróleo e o interesse americano de não prolongar essa guerra justo antes das eleições intermediárias para o Congresso em novembro. Mas o mundo livre, incluindo Israel, tem necessidades mais prementes. Israel não tem só a frente iraniana. Hoje estamos enterrando, infelizmente, mais um soldado morto pela Hezbollah. Todos os dias enterramos soldados e todos os dias temos drones suicidas. Jovens de 19 anos que estão lutando e morrendo nesta guerra ingrata e inacabada contra a Hezbollah, que é um braço indissociável do Irã. Não há cessar-fogo no Líbano. E não são apenas os soldados que são alvejados, mas também os civis israelenses, os poucos que ainda se encontram no norte, onde cidades inteiras e kibbutzim viraram comunidades fantasmas. E estamos nesse estado já há 2 anos e meio, numa guerra de desgaste que não termina. Isso não termina porque não estamos em guerra contra o Líbano, um país com exército. Estamos em guerra com a Hezbollah, que de fato controla o governo libanês. Tanto que quaisquer termos do cessar-fogo teve que ser submetido pelo governo libanês para aprovação da Hezbollah. Imaginem. Eles têm o Líbano como refém. A única maneira de conseguirmos um Estado, se não de paz, mas de, vamos dizer, não guerra, como temos com o Egito e a Jordânia, é derrubar o regime de Teherã, que financia e apoia a Hezbollah. Não se pode apaziguar o mal. Ele deve ser destruído para que o bem triunfe. Além do Líbano, Israel ainda tem que lidar com Hamas em Gaza, que se recusa a se desarmar e continua a tentar se infiltrar em Israel. Tem que lidar com o antissemitismo hipócrita global
que ataca, intimida e calunia israelenses e judeus, aquelas flotilhas maravilhosas com a contribuição de brasileiros, que sempre vêm vazias de ajuda humanitária, mas cheias, repletas de ódio. Aliás, o mundo condenou agora o ministro Ben-Gvir de Israel, quando um segurança dele empurrou uma mulher que foi gritar no rosto do ministro Free, Free Palestine. A mídia interpretou o gesto como quis, mas esses mesmos membros foram surrados severamente ao chegarem na Espanha, em Bilbao, por se recusarem a desbloquear uma saída do aeroporto. O vídeo que está nas mídias sociais mostra a violência dos policiais que bateram os flotilheiros com cacetetes, arrastando eles pelo chão seminus. E alguém criticou o tratamento? Teve alguma reunião de emergência na ONU? Ou teve uma reunião da União Europeia para condenar isso aí da Espanha? Eu não vi. Só o Ben-Gvir, que não foi nem ele que fez isso com a mulher, foi a segurança dele. E por que o mundo também deve ficar preocupado? Porque só essa semana foi descoberto que os ataques às comunidades judaicas do Canadá e de Londres, que foram muitas, foram feitas a mando da Guarda Revolucionária Iraniana. Que a Guarda Revolucionária Iraniana continua a financiar e treinar suas proxies na região e posicionou agentes na Europa e nas Américas, desde o Canadá até o Chile. Como ele fez isso? Fazendo alianças com o crime organizado local, como ele fez com o Trem de Aragua da Venezuela, por exemplo. Isso além dos ataques já feitos na Argentina contra a Embaixada de Israel e o Centro Comunitário AMIA nos anos 90, como já sabemos. Trump sabe de tudo isso. Ele chamou os agentes da Guarda Revolucionária e os ayatolás de lunáticos, de fanáticos apocalípticos, que não podiam ter a bomba de jeito nenhum. E será que ele mesmo sabe quem está encarregado do Irã? Quem está encarregado do país? Quem está no leme? E o povo iraniano? Será que ele esqueceu da sua promessa da ajuda a estar a caminho? Mas até essa hora, Trump parece disposto a fazer um acordo com o diabo. E o diabo continua a negar que concorda em entregar o urânio enriquecido. Durante as últimas 6 semanas, temos ouvido que o Irã aceitou isso ou aquilo, só para os negociadores chegarem no fim e negarem o que foi dito. Isso me lembra o que Napoleão dizia, que é melhor ter uma boa guerra do que uma paz ruim. E há várias razões para preferir ir para a guerra. Uma é que um acordo de cessar-fogo será interpretado pelo Irã como uma vitória deles. E estarão empoderados para continuar com o enriquecimento secreto, o financiamento das suas proxies e aumentarão a violência e a letalidade do seu próprio povo no Irã e no exterior. Outra é que qualquer acordo terá que dar a eles alívio financeiro. E isso vai contribuir para eles voltarem a ser uma ameaça para Israel, para a Europa e, de novo, seus próprios cidadãos que eles veem como oposição. E por último, e mais importante, mesmo se eles assinarem o papel do memorando, eles mentem. Sua religião autoriza, não, comanda mentir, através de uma coisa que se chama taquia. Como podemos acreditar na palavra deles? Hoje, na América, é comemorado o Memorial Day, o Dia dos Veteranos e dos soldados que morreram nas guerras que envolveram os Estados Unidos. Nós lembramos nesse dia o sacrifício dos soldados que deram suas vidas para defender a liberdade da civilização ocidental. Todas as liberdades. Liberdade de expressão, liberdade de congregação, liberdade de religião, de culto. E aqueles que ofereceram, aqueles soldados que ofereceram seu passado para garantir nosso futuro,
Nessa civilização que preza a liberdade e o respeito mútuo, uma sociedade onde cidadãos concordam em discordar, ninguém vai atrás do outro para matar porque ele tem uma opinião diferente. Mas, para tanto, para resguardar esses direitos e liberdades, temos que ser capazes de distinguir o bem do mal, de diferenciar entre o terrorismo, o que é terrorismo e o que é uma guerra justa de defesa. Precisamos ser capazes de derrotar os inimigos de forma decisiva e não ter inúmeros cessar-fogos intermináveis que não valem nem o papel onde estão escritos. Assim como a Alemanha nazista, gente, o regime terrorista iraniano e seus aliados devem ser derrotados totalmente pelo bem do futuro do mundo. Senão nós vamos entrar, se não entramos na Segunda Guerra Mundial, num terrível inverno de opressão, vamos entrar num terrível inverno de opressão se os ayatolás conseguirem se manter no poder do Irã. Vamos esperar por boas notícias ainda hoje. E que Deus ilumine a cabeça de Trump e dos Estados Unidos e de Israel, para que possamos erradicar de uma vez por todas esse mal que cobre o mundo. Até o domingo que vem.